Aleluia, glorificado. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em Atos, capítulo 5. Aleluia, Jesus. E versículo 3. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glórias a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Diz assim. Glórias a Deus. Aleluia. Atos 5, versículo 3. Aleluia. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar o nosso coração. Senhor, nós estamos, meu Pai, na Tua presença, mais uma vez, meu Pai. Ô, Senhor, fica conosco, meu Pai, nos dirige, meu Pai. Ô, Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, falar como Tu queres falar, Senhor. Repreendendo, meu Pai, todo impedimento, meu Pai. Ô, Senhor, que nada seja feito, meu Pai. Ô, Senhor, de forma, meu Pai. Ô, Senhor, daquilo divergente, meu Pai. Daquilo que o Senhor quer falar no nosso meio, meu Pai. Ó Senhor, porque não é a nossa opinião, meu Pai. Não é o nosso, meu Pai, sentimento que interessa, meu Pai. Ó Senhor, interessa, meu Deus, é que o Senhor nos instrua, meu Pai. Ó Senhor, poderosamente, através da Tua palavra, abrindo nossa mente, meu Pai, despertando, meu Pai, para que possamos ter discernimento do Senhor. Nos instrui agora, meu Pai, e nos dá graça, seja conosco, em nome de Jesus. Aleluia, glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, aleluia, Jesus, eu estava na minha casa, aleluia, Jesus, até pedi os irmãos para orar para mim, aleluia, Jesus, porque o inimigo, ele começou a colocar muita desmotivação no meu coração de dar ensinamento. Aleluia, Jesus. Muita desmotivação. Aleluia, Jesus. Eu falo, meu Deus. Sabe quando vem um sentimento assim, eu não quero mais dar ensinamento. Mas só que eu percebi que era o inimigo. Aleluia, Jesus. E aí eu pedi os irmãos para orar, porque é assim, né? Uns orando pelos outros. A gente percebe, a gente clama por mim aí. Aleluia, Jesus. E aí eu pensei assim, meu Deus, uns dias para trás, eu falei, embora, com a morte do pastor, veio, novas responsabilidades, muita coisa aconteceu. E aí eu até comentei com os irmãos, falei assim, engraçado, uma das coisas que eu tenho menos dificuldade, que está fluindo para mim tranquilamente, é dar ensinamento. Eu comentei com eles, aleluia, Jesus. Aí, o inimigo pensou assim, então tá, agora a gente dá um jeito, aleluia, Jesus, de embaraçar isso também. Aleluia, Jesus. Mas graças a Deus, aí eu fiquei assim, falei assim, meu Deus, o inimigo é muito, astuto. Aleluia, Jesus. E eu abri a Bíblia e pedi a Deus um ensinamento, e folheava daqui, e pedia a Deus, abria de novo. Eu, meu Deus, mas que dificuldade. Aleluia, para o ensinamento. Eu falei, meu Deus, o Senhor vai me dar na última hora, não é possível. Aleluia, Jesus. E aí, então, irmãos, quando eu estou bem lá, eu falei assim, eu tenho de misericórdia. Aleluia, falou lá dentro do meu coração, aleluia, Jesus, o Senhor me fez lembrar dessa passagem que nós lemos, aleluia, por que encheu Satanás o seu coração? Aleluia, Jesus. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração, aleluia, Jesus. Irmãos, uma das coisas que para nós é mais difícil, nós enquanto crentes, tem uma coisa que é muito difícil para qualquer ser humano assumir, e mesmo que não seja crente, é assumir que tem inveja. Ninguém admite porque é uma vergonha. Outra coisa que as pessoas têm dificuldade para admitir, aleluia, ou para reconhecer, ou pelo menos para pensar na hipótese, é que o inimigo pode ter nos usado.
A gente não reconhece de jeito nenhum, porque é vergonhoso para o crente, pelo menos, aleluia, admitir, falar, o inimigo me usou mesmo. Aleluia. Todo mundo tem vergonha, aleluia, Jesus, de falar. Ou às vezes nem percebe, porque muitas vezes nem percebe. Aleluia. Mas a Bíblia é clara. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, ele já deu essa instrução, aleluia, esse conselho, não deis lugar para o diabo. Por quê? Porque ele sabia que como ser humano somos suscetíveis. Aleluia, se nós dermos lugar à nossa carne, aleluia, Jesus, se nós tivermos alguma fraqueza, aleluia, nós dermos lugar à carne, aleluia, é como 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Aleluia, o inimigo vai ficar de olho em nós. Aleluia, vai. Aleluia, porque ele percebe, olha lá, o irmãozinho está distraído. Aleluia, o irmãozinho está desapercebido. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. O inimigo, ele fala assim, o irmãozinho está distraído, está desapercebido, né? Aleluia, está com a mente meio, atribuladinha. Aleluia, Jesus. E não está dando lugar ao Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Ele costuma lançar. Claro que o inimigo, ele faz, ele tem muitas formas de trabalhar, né? Afinal de contas, a gente não está lidando com uma mente pequenininha, né? Aleluia, Jesus. Nós estamos lidando com uma mente muito astuta. Aleluia, Jesus. E aí, aleluia, ele joga uma seta. Aleluia, e a pessoa cai igual patinho, vamos dizer. Aleluia, ela reage ao incentivo do inimigo. Aleluia, Jesus. E justamente, às vezes, quando a gente está vulnerável em alguma questão. A gente está vulnerável, a gente já tem uma fraqueza. Por exemplo, às vezes eu me iro com muita facilidade. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Aleluia, não se põe o sol sobre a vossa ira, não é verdade? Aleluia, Jesus. Mas quer dizer que a gente pode irar e não pecar. Você pode ficar nervoso e o inimigo pode não te usar, porque você não deu lugar. Aleluia, a sua ira. Mas, aleluia, Jesus, pode acontecer. Aleluia, porque o inimigo vai perceber que naquele momento, como você está muito irado, você não está dando lugar ao Espírito. Aleluia, Jesus, se por um momento, aleluia, você deu lugar à ira. Aleluia, Jesus, aí ele já joga uma semente e faz a pessoa reagir, aleluia, de uma forma que ele esperava para poder fazer uma bagunça. Aleluia, Jesus, para fazer uma confusão. Aleluia, Jesus. E em muitos pontos. Esse caso que nós lemos aqui, a Bíblia fala que Ananias, irmãos conhecem a história, mas pode ser que alguém online não conheça. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que Ananias, com a sua esposa Safira, eles eram membros, aleluia, da igreja apostólica. Aleluia, Jesus. E eles, aleluia, Barnabé, aleluia, foi lá e doou tudo que ele tinha para a obra de Deus, porque ele sentiu, foi voluntário no seu coração. Mas o Ananias, aleluia, Jesus, ele já não pensou, não tinha a mesma voluntariedade e nem a mesma doação que Barnabé. Aleluia, Jesus. E aí, o que ele fez? Ele não queria ser aquele que não desse nada. Aleluia, não queria ser aquele que, aleluia, ficasse parecendo que era o irmão pão duro, Queria estar, aleluia, de igual para igual a Barnabé. Aleluia, falar, não, Barnabé é uma pessoa, muito, aleluia, Jesus, muito aberta, aleluia, muito caridoso, aleluia, aleluia, Jesus, tem uma facilidade para se doar, aleluia, Jesus, eu não quero parecer que eu sou pior, aleluia, Jesus, então tentando manter uma aparência, aleluia, Jesus, ele formulou um plano no seu coração, aleluia, Jesus, ele vendeu uma propriedade e ele pensou assim, não, eu dou uma parte e falo que foi por esse preço que eu vendi. Aleluia, Jesus. E aí a esposa dele ajudou ele nisso. Mas você percebe que quem formulou a ideia foi ele. Aleluia, porque quando Pedro fala com ele, fala, por que, Ananias? O diabo encheu o seu coração. Aleluia, Jesus. E ele não fala isso com a esposa. Falou que ela consertou com ele
para que eles mentissem ao Espírito Santo. Então a esposa ajudou, mas, aleluia, quem começou, o inimigo começou aonde? Com Ananias. Aleluia, por causa de quê? Por causa da fraqueza dele. Aleluia, porque ele queria mostrar uma aparência de que ele também ajudava. Aleluia, Jesus. E como Satanás sabia a fraqueza dele, sabia que ele estava totalmente na carne, aleluia, não estava dando lugar ao Espírito, encheu o Satanás o coração dele. Aleluia, e ele foi mentir para o Espírito Santo, porque ele pensou que era uma coisa natural. Ela só chegar lá e falar, vendi por tanto, mas ele não estava entendendo para quem que ele estava mentindo, não era para Pedro. Houve, como diz, ele maquinou o mal primeiro, para querer ficar igual a outra pessoa. Não, eu vou falar, e eles vão me comprovar, eu vou estar no mesmo livro de Barnabé, mas lá, quando a gente lê o texto, fala que não era necessário. Não era. Todo mundo daquele lugar era próspero. Sim. Né? Então, não assim, era. Você vê que Pedro falou para ele, olha, Ananias, guardando-a, não ficava para ti. Aliás, ele não precisava dar nada. Nem precisava nem ter vendido, na verdade. Né? Então, se ele chegar só, Pedro, eu vendi, mas eu vou ficar com uma parte para mim, eu vou dar essa parte. Sim, eu vou dar essa parte de oferta. Sim, né? Ele não era obrigado a... Não, porque, se você for que ler isso era texto, voluntário, né? Era uma oferta. E Barnabé, não, já fiz aquilo de todo o coração. Sim. Né? Então, na verdade, talvez ele quis dar uma desperta para cima de Deus, que não dá. Exatamente, né? Porque ele quis mostrar uma aparência para Pedro, mas esqueceu que o Espírito Santo sondava. Aleluia, o coração. E ele fala dessa forma, por que encheu Satanás o seu coração? Só que, irmãos, presta atenção. Vocês imaginam Ananias, quando ele está formulando essa ideia? Vocês acham que ele pensou que toda essa ideia que veio na mente dele, todo esse pensamento, esse plano, aleluia, inteligentíssimo, né? Aleluia, que ele fez, você acha que na hora que ele estava bolando, ele pensou em algum momento que era Satanás enchendo o coração dele? Aleluia, você acha que ele pensou, nossa, peraí, Satanás está enchendo o meu coração? Não. E por que não? Porque ele deu tanto lugar à carne, e provavelmente, irmãos, para ele ter chegado nesse ponto de Satanás encher mesmo o coração dele, isso com certeza ele já estava deixando a desejar há algum tempo. Não tem como um crente, nossa, ligado nos 220 espiritualmente, aí sai um minuto que ele deu um lugar, nossa, ele parte para o extremo, e aí morre, cai morto lá. Poxa vida, né? Um minuto que o irmão desligou, o inimigo entrou nele, acabou com ele, até morreu? Como assim? Aleluia, Jesus. Não, irmãos. Aleluia, esse que chegou nesse extremo, porque provavelmente, aleluia, Ananias já estava dando lugar para Satanás de pouquinho em pouquinho. Aleluia, isso aqui que ele não foi liberto de manter uma aparência, isso aqui chegou nesse extremo, porque provavelmente ele estava o tempo todo mantendo esse tipo de aparência. Aleluia, usando de enganinho daqui, um enganozinho dali, fingindo daqui, fingindo ali, pouquinho. E não considerando que o inimigo jogando uma seta daqui, ele pegando, jogando uma seta dali, ele pegando, até ele chegar nesse ponto mais extremo. O Denilson, depois o Pedro. É interessante que o Pedro falou que por que encheu Satanás o seu coração? É igual o pastor falou aqui com nós uma vez, eu não esqueço nunca, que ele falou assim, que a gente não sabe quantas oportunidades que o Senhor deu a Satanás para ele não fazer aquilo que ele fez. Né? Talvez da mesma forma, a gente não sabe quanto tempo que a Ananias já estava maquinando aquilo ali. Dando oportunidade para ele consertar. Exatamente. Mas como a igreja era totalmente guiada pelo Espírito Santo, ela tem que ser até hoje, e a ação do Espírito Santo era muito rápida. E talvez muitas vezes o que muito crente faz, não, vou fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu vou enganando aqui, mas na hora que chega no extremo, aí o trem fica feio, né? Aleluia, Pedro. Não, eu não sei se vai entrar nesse ponto, mas eu acho que não, mas eu achei algo engraçado que eu estava pensando outro dia, que nem você falou que o Satanás está mexendo no coração de Ananias já faz um tempo, porque nem você falou para chegar num extremo, não foi tipo assim, bum, extremo, não, vai negociando, e tipo assim, não sei, eu estava pensando nisso outro dia, eu achei,
muito engraçado, porque tem muitas pessoas, até eu mesmo pensava, para ser bem sincero, que quando o diabo jogava uma seta, ele assim, seta chegou. Só que não é assim. Ficava, né? Dá um alarmezinho, vai Exatamente. opa, uma O diabo jogou uma seta. Não, o diabo ele é astuto, que você falou, o diabo é muito astuto, ele vai jogando setinha, vai setinha, vai setinha, e quando você pensa, a cada setinha que ele jogou virou uma seta tão grande, que se, né, o Espírito Santo não ir lá, você não vai conseguir ser liberto, porque tem muita, porque que você falou, Satanás tem uma mente, o Satanás tem muito tempo que ele existiu, de quantas pessoas Satanás já viu, de quantos jeitos, de tanta forma, e além de tudo, Satanás estava no céu, né? Ele não é que nem Deus, mas ele sabe das coisas. Querubim, né? Ele é o querubim, né? E isso eu achei interessante, que tem muita pessoa, por exemplo, no caso de Ananias, a pessoa assim, nossa, o Espírito Santo tão assim, né? Ananias só pensou em na mesma hora, bum, mas não foi assim. O diabo já estava lá um pouquinho. Ananias, mas aí que tá, não foi só a parte do diabo, também tinha de Ananias. O diabo jogava, mas Ananias estava alimentando. O diabo jogava, Ananias alimentando, porque quando, que nem você já me explicou, quando a gente corta, o diabo ele vai arrumar outro jeito de te atingir, mas naquilo ele não vai te atingir mais. Eu tenho muito tempo na nossa conversando sobre isso. Aleluia, Jesus. Porque realmente o inimigo pode jogar seta no nosso? Pode. Aleluia, Jesus. Mas quando ele repete, é porque pelo menos a primeira seta a gente deixou. Deixou ela entrar no nosso coração e ele viu que teve resultado. Porque o inimigo, irmãos, ele é muito esperto, muito astuto. Aleluia, Jesus. Se ele lança uma seta, a primeira vez, uma coisa nova, talvez você não tenha esse problema, não tem. Aleluia, Jesus, não é por causa de uma fraqueza nem nada, mas ele julgou alguma coisa, porque isso já aconteceu comigo, coisa assim, sabe aquela coisa que passa na sua cabeça, que você fala assim, sangue de Jesus tem poder, que eu nunca pensei em um trem desse e pensei, sabe? Aleluia, Jesus. Só que assim, o que acontece? Se você repreende e rejeita, aleluia, Jesus, aquilo não volta mais. Aleluia, Jesus. Mas se voltar, é porque na primeira vez que ele lançou, você deu lugar. Aleluia, você deixou aquilo fluir. A irmã Valéria. Ô, João, ensinamento tremendo, né, da paz de Deus para nós. Eu lembrei do meu amado Asaf, né, que o diabo jogou uma seta no coração dele, né? Ele criou ali uma inveja momentânea, né? E o coração dele chegou até a azedar por causa que ele pensava, né, que os ímpios, né, realmente eram os vitoriosos. Você vê que foi a seta completamente de Satanás, né? E você viu que na hora que ele entrou... A gente vai pensar assim que o Asaf era um levita usado pelo Senhor e morrendo de inveja. Invejoso Asaf, né? Uma benção ele, mas invejoso. Aleluia, não. Aleluia, Jesus. Foi um momento, né? Aleluia, foi um Jesus. momento e a gente viu que ele era tão sensível ao Espírito Santo que na hora que ele entra no templo, o Senhor começa a falar com ele e você vê que ele começou a reconhecer. Nossa, eu era um bruto, eu nada sabia. Nossa, eu estou errado no meu pensamento, né? Então você vê a importância da pessoa dar ouvido ao que Deus está falando, a não deixar a seta descer e permanecer. Porque às vezes, igual você falou, às vezes a seta desceu. Aí a pessoa se acomoda com a seta. Sofinha, fica aqui, né? Me passa a companhia. Sei que tinha que fazer como Asaf, entrar no templo e ouvir o que Deus está falando para aquele mal sair. É verdade. Aleluia, Jesus. E também, irmãos, aí nós falamos de seta. Por que a gente fala isso? Porque muitas das vezes a gente colocar assim, claro, é o inimigo que fez. Aleluia, Jesus. Mas eu dei lugar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar isso. Meu Deus, eu dei lugar. Agora o Senhor vai ter que tirar isso do meu coração. Agora o Senhor vai ter que purificar meu coração, porque desceu. Aleluia, Jesus. Ou às vezes pode ser uma fraqueza que eu já tenho. Igual eu dei exemplo. Nossa, eu sou muito nervoso. É fácil. O inimigo joga uma seta, um pensamento, eu já fico irado, eu parto para cima. Aleluia, Jesus. Então, quer dizer, é uma fraqueza que eu tenho. Aleluia, Jesus. Aí se eu ignoro isso e falo assim, tiro toda a minha responsabilidade, aleluia, Jesus, e coloco tudo no inimigo, eu vou só vivendo assim. Eu vou vivendo assim, entendeu? Porque, não, é o inimigo, entendeu? É o inimigo, mas eu não luto. Aleluia, Jesus. Aí o que acontece? Eu não sou liberto e o inimigo sempre vai fazer. O Pedro, depois a Karine, depois o Denilson. Eu até lembrei, depois daquele versículo de Tiago, né, da gente sujeitar a Deus, resistir o diabo
e ele vai fugir de nós, né? E eu até lembrei mesmo, não sei se tem muito a ver, né? Se estiver errado. Pode até ler. Aleluia, Jesus. Beleza. É Tiago, né? 4. Pode ler. Aleluia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. É só uma, né, não sei se tem a ver, mas eu até lembrei de Davi. Davi, ele teve, né, aquela fraqueza, né, adulterou, né, com a Betseba, né, mas depois você vê no Salmo 51, Davi se arrependendo de verdade, e, né, tipo assim, a seta veio, ele infelizmente fez o errado, mas ele se arrependeu, e que nem eu lembro, Davi nunca mais pecou, por mais que ele deixou se levar, mas ele nunca mais reconheceu o rei Ezequias, né, que ele teve um momento de soberba. Ele não era soberbo, mas ele teve um momento. Glória entrar por um momento, né? Por um momento, mas aquilo não era dele. Mas Tino, porque não tem, gente, assim, até é uma questão até de inteligência mesmo. Como assim? Por que a Bíblia não fala pra gente resistir o diabo, ele fugirá de nós? Por que o diabo não está fugindo? Por que não? Ele está sempre voltando. Ele está sempre ali. Como assim? Aleluia. Então, se ele não está fugindo, é porque nós não estamos resistindo, não é verdade? A irmã Karina? Não, Ju, eu ia falar que no caso de Ananias não ficou tão explícito igual o caso de Judas, né? Porque Bom que você citou. Judas, você via que deu lugar ao diabo, mas ele tinha fraqueza. Sim, e do Ananias a Bíblia não relata, porque para ele chegar nesse ponto, igual você falou, ele já dava indícios. É verdade. Mas Judas a Bíblia deixou mais clara. Deixou mais clara. Né? Vamos até ler. Vamos ler. Até anotei que bom que a irmã falou. Alô, Judas 22, do 2 ao 6. Ó, gente, misericórdia. Lucas e Judas. Não, tem um livro na Bíblia que chama Judas, mas não foi o Judas traidor que escreveu, não, viu, irmãos? Aleluia. Lucas 22, do 2 ao 6. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes, com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram com lhe dar o dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Agora vamos ler João 13, 2. 13 e 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Amém. Aleluia, Jesus. Só esse trecho. Os irmãos observaram, igual a irmã Karina falou, aleluia, que Judas ele já era complicado, que a Bíblia vai mostrar que ele era tesoureiro. Aleluia. Que ele era tesoureiro, mas ele já roubava, né? Aleluia, Jesus. Ele já tirava ali, aleluia, Jesus. Você via que ele era meio atribulado, né? Aleluia, Jesus. Ele já não era uma pessoa, aleluia, com coração puro. Aleluia, Jesus. Tanto é que o Senhor falou assim, eu não escolhi os 12 e um de vós é o diabo. Você pensa assim, nossa, Judas era o diabo? Então, aleluia, não, mas ele deu tanto lugar para o diabo, tanto lugar, que o diabo entrou nele, aí foi diferente. Aleluia, o lugar que ele deu, porque muitas vezes o inimigo, a gente pode dar lugar ao inimigo, o diabo joga uma seta, você reage de acordo com aquela seta, ou você aceita a seta do inimigo, ou você já tem uma fraqueza e você reage em cima dela. Aleluia, Jesus. Mas ele deu tanto lugar para o inimigo, foi dando tanto, e chegou um momento que Satanás entrou nele mesmo. Aleluia, Jesus. Já foi uma coisa mais forte, né?
Exato, porque aí o diabo intensifica, né? Sim, exato. Eu procurava, tá vendo? Já estava maquinando. É, exato. Então você vê que a pessoa tem uma oportunidade, porque se por um momento, né, a Luiz Jesus, as pessoas falam assim, não, mas ele tinha que trair mesmo. Não, não era Judas. Alguém ia trair a Luiz Jesus, mas não significava que tinha que ser ele, a Luiz Jesus. Alguém ia trair a Luiz Jesus. Só que ele já alimentava esse sentimento, essas coisas. E o inimigo foi só enchendo, enchendo ao ponto que deu tanto lugar que o inimigo já não ficou do lado de fora mais, o inimigo entrou para dentro. Exato. Aí Judas não teve escolha, né? Haveria um traidor. Fala que fala. Uhum. Sim, é verdade. É, mas aí foi diferente, né? Porque aquilo lá, quando Jesus foi no templo e tira aqueles cambiadores, né? Ele não estava dando lugar para o inimigo, porque aquilo lá, como a irmã falou, era um zelo pela obra de Deus, né? E eu não sei se os irmãos já sentiu uma ira, mas eu não, não sei se eu posso falar ira espiritual, porque é meio estranho falar isso. Aleluia, Jesus. Mas quando, por exemplo, alguém blasfema o nome do Senhor ou fala alguma coisa contra, torce as escrituras, eu não sei se os irmãos já sentiu isso, como se vem uma irritação, mas não é uma irritação carnal. Você quer pegar, dar um couro na pessoa, não é nada disso. É como assim, nossa, como a pessoa está torcendo a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, Deus já até me usou assim, para ir mesmo, ir lá falar com a pessoa mesmo. Aleluia, Jesus, aquela coisa assim, você vê que não é uma questão de ficar irritado, de estar irado, coisa carnal. Exatamente, como Finéias, né? Aleluia, Jesus, o filho de Eleazar, né? Neto de Arão, quando ele viu aquele homem ficando com aquela mulher, enquanto ele estava todo mundo lá chorando porque eles tinham caído, tinha pecado na idolatria, e o homem foi capaz de passar com a mulherzinha, né? E passou na frente deles tudo e foi pro arraial ficar com a mulher, né? Uma mulher que fazia parte daquele povo que tinha feito eles pecar. Enquanto estava todo mundo lamentando, ele chegou na cara dura com a mãozinha, imaginar ele de mãozinha dada, passou, foi para a tenda ficar com ela, aos olhos de todo mundo, né? Aleluia, Jesus. E aí, Finéias ficou profundamente. Aleluia. Aquilo indignou ele. E no zelo do Senhor, ele foi lá e matou os dois. É diferente. O Saulo. Exatamente. Não, e é uma coisa interessante, irmão, lembro. Pode continuar. O fundamento dela é para. É.
Mas às vezes a pessoa, você está com um pensamento ruim, ou é que está te fracassando espiritualmente, ou ele está te conduzindo ao pecado, né? Ou está trazendo mágoa, ou uma tristeza que quer fazer você parar, né? Igual, por exemplo, essa desmotivação que me veio. Nossa, sei lá, eu não queria dar ensinamento. Aleluia. Isso é de Deus? Nossa, não é super de Deus um trem desse, né? Não faz nem sentido, quer dizer. Aí eu não vou dar ensinamento, como é que faz, né? Não é verdade? Exatamente. Sim, tem sempre uma justificativa. Tem sempre. O diabo, gente, as pessoas, elas subestimam muito esse ser. Por quê? Se simplesmente aparecer na sua mente sem justificativa, sem nada, você vai falar assim, não, esse trem está muito esquisito, está muito errado. Não, mas ele já te dá uma justificativa. Para você nem desconfiar que é ele. Né? Ele joga, mas eu estou assim por causa disso. Aleluia, mas isso aconteceu por causa daquilo. Para você nem desconfiar que é uma seta. Por quê? Porque para o inimigo agir e funcionar o plano dele, é só em oculto. É só em oculto. Aleluia, não tem como. Aleluia, Jesus. E mesmo quando parece que algo é tão explícito que é do diabo, talvez é explícito para você que está tendo discernimento. Mas quem está no laço, para ele está oculto. E para ele não é. Aleluia. Para fazer valer o que ele quer fazer, tem que ser em oculto. Você não pode saber que é ele. E contou para ela, né? Uhum. Uhum. Não, porque o inimigo ele fala, opa, né? Então tá tudo certo, então vamos fazer então. Uhum. 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 Entendi. Porque muitas das vezes tem coisas que a gente até fala que pode gerar um pensamento no outro. E sabe, outra coisa, irmãos, a gente sempre fala assim, até nós falamos de que as pessoas não admitem que tem inveja. Uma coisa que o crente tem que pedir Deus libertação se sentir é da inveja. Sabe por quê, irmãos? A inveja, se você sentir inveja, às vezes você pensa que o problema está só em você, é só eu que estou sentindo e tudo. Mas você sabia que a inveja, a Bíblia fala como podridão dos ossos, e não é só para quem sente. Você sentiu inveja de uma pessoa, você lança seta nele. Você é literalmente um instrumento do inimigo. Você pensa que está só prejudicando você? Não. Você tem gente que, às vezes, vamos supor, se ele está fazendo alguma coisa, o outro olha com um olhar de inveja e sente uma coisa. Aí a pessoa que está sentindo, ele pensa que só repercutiu nele. Não. Causa um dano para o outro. Como se você estivesse fazendo uma macumba para o outro, sem você perceber inconsciente. É como se você fez uma macumba para o outro, porque é pior do que a macumba.
fico com uma dúvida assim, porque muita gente, né, fala de inveja, mas a gente não sabe o que é. Mas como que nós sabemos que dentro de nós temos inveja? Porque, por exemplo, às vezes a gente acha... porque muitas vezes a gente acha que a gente não é invejoso. Mas às vezes a gente não sabe que em uma coisa que a gente faz, que a gente nem pensa que aquilo é, às vezes é uma inveja, a gente está fazendo, a gente nem pensa que é. Interessantíssimo. Uma vez eu conversei até com a Ana, a sobrinha do irmão ali, a Luiz Jesus, sobre isso. Dei até um exemplo para ela. A Luiz Jesus, eu acho que até me perguntou isso também, se não me engano. Eu falei com ela assim, nós estávamos falando sobre como se identificar, na verdade, eu acho que foi isso. A Luiz, como se identificar que você está com um sentimento estranho e que você tem que combater. Porque se alguma coisa te incomoda, tem uma coisa errada. Por que está me incomodando? Se o problema não estiver realmente no outro, então por que está me incomodando? Sabe? Claro, vamos supor, se uma pessoa fez alguma coisa, está te atacando. A pessoa está te atacando, é óbvio, vai te incomodar, porque se ela está te atacando, né, se ela está fazendo aquilo mesmo, vai te incomodar. Mas se o que a pessoa está fazendo é natural, normal, por que está nos incomodando? Né? E eu lembro que eu dei um exemplo para ela, não esqueça esse exemplo. Eu falei assim, imagina que uma pessoa chega e fala assim com você, chega com uma bolsa, deu um exemplo bobo, né? Aleluia, Jesus, chega com uma bolsa linda de marca e fala, olha, fulano, a bolsa que eu ganhei. Aí você olha para a pessoa e você não consegue ficar feliz. Pelo contrário, aleluia, na hora você entristece, porque você viu aquilo e começa a pensar assim, nossa, eu queria uma bolsa assim. Aleluia, nossa, por que eu não tenho uma bolsa assim? Né? Aleluia. E seu coração fica fechado. Aleluia. E você começa a sentir um monte de questões, você já fica sem graça. Tem uns que vai para o outro lado, amanhã mesmo eu vou lá no centro, vou comprar uma bolsa melhor que essa. Tem uns que vai para esse lado, né, de competição mesmo. Amanhã eu vou comprar uma bolsa melhor do que essa para mostrar para ela que não é só ela que tem. E às vezes a pessoa está na simplicidade. Só te mostrou porque... Aí, às vezes, a pessoa pode até pensar, nossa, o fulano está me provocando porque ele está querendo mostrar, mas, às vezes, é o produto do que está no nosso coração. Aí, o que a pessoa tem que falar? Peraí, poxa vida, a pessoa veio tão natural, tão espontâneo, me mostrou isso. E por que eu estou sentindo isso? Por que o meu coração ficou fechado? Por que eu fiquei tão triste por causa de uma bolsa que o outro comprou? Ou porque a pessoa fez algo melhor que eu. Por que eu senti aquele sentimento? Por que está me incomodando? Aí você vai começar a perceber. E só que acontece, igual no caso de Asaf, ele veio aquela questão porque ele estava numa luta, né? E começou a ver que as coisas estavam difíceis, e por um momento ele se comparou com os ímpios e viu que eles prosperando. Aí entrou. Aleluia. Agora uma forma que a pessoa vai saber que ela é invejosa. Quando isso acontece com muita frequência. Aleluia, com muita frequência. Se o vizinho comprou um carro novo do ano, o coração fecha. Já fica fechado, já fica para baixo. Aleluia, já não fica feliz, aquilo já incomoda, ou fica irritado. Aí, beleza, aí passa. Aí a pessoa passou, você esquece, né? Até você ficar sabendo que a sua prima ganhou uma bolsa de estudo para Harvard. Aí, de novo, o coração fecha. Não sei o quê. Até você ficar sabendo, aleluia, que o outro fez outra coisa. Aleluia, Jesus. Ou então você chegar num lugar e uma pessoa destacar mais do que você, o coração fecha de novo. Mas como assim? Por que seu coração está sempre fechando? Aleluia, quando alguém alcança algo melhor que você. Aleluia, quando alguém faz melhor que você alguma coisa. Por que sempre fecha? Por que você não sente alegria quando você vê? Por que você fica... Aleluia, tem gente que vai até o extremo. Se ele vê, ele alfineta. Ele quer dar uma na pessoa. Aí chega, não é o exemplo primeiro que eu dei, a bolsa bonita. Ele fala assim, essa bolsa nem tão bonita assim. Só que ele está achando linda, mas nem é tão bonita assim. Peraí. Aí a pessoa, eu lembro que eu estava conversando com a Ana sobre isso. Mas peraí. Por que eu falei com a pessoa que a bolsa dela não era tão bonita se eu achei ela linda, maravilhosa? Você está fazendo uma autoanálise. Por que eu fui capaz de fazer isso? Por que depois eu quis ofender a pessoa? A pessoa não fez nada comigo, por que eu quis ofender ela? Olha, tem uma coisa errada comigo.
Quando você faz essa autoanálise, você pensa, tem uma coisa errada comigo. Aleluia, está repreendido a partir de hoje. Eu vou mudar isso e Deus vai repreender isso. Irmão Manuel, irmão Denilson. Exatamente. Às vezes uma coisa boba, né? Ela leva ao pecado, né? Aliás, você está alimentando um sentimento, como o Gustavo falou, uma coisa ruim. Gente. Exatamente. Ah, tá. O exemplo que você estava dando. Exato. Várias formas, e a gente não está entendendo. É verdade, isso é verdade. Mas irmãos estão percebendo? Aleluia, Davi, irmãos, um homem segundo o coração de Deus, por um momento ele deixou Satanás incitar ele. Vamos ler lá. 1 Crônicas 21:1. Por que isso é importante para a gente, irmãos? A gente sabe, a gente lê que não é para dar lugar ao Satanás, que o diabo anda ao nosso redor, mas no final das contas, a gente acaba dando lugar. Aleluia, Jesus. E o inimigo, ele é oportunista. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, irmãos. Aleluia, que a gente tem que abrir nossos olhos para isso e pedir a Deus discernimento. Por quê? Porque senão, aleluia, às vezes ele vai armando, até ele arrumar uma coisa maior e destruir a nossa fé. Aleluia, Jesus. 1 Crônicas 21 e 1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Tá vendo? Aleluia. Tem em Reis, fala que foi Deus que irou contra, né, o povo de Israel. Aí você fala assim, eu lembro que eu ia e falava assim, mas eu acredito, é Deus ou o diabo que fez o negócio? Aleluia, Jesus. Na verdade, foi Satanás, mas permitido por Deus. Aleluia, Jesus. É igual quando Satanás tocou em Jó, por permissão de Deus. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque Deus irou, porque, aleluia, Jesus, com certeza, aleluia, eles começaram a dar certas ocasiões e Deus não gostou do que estava fazendo. Aleluia. E Davi, por um momento, deixou a vanglória entrar no coração dele por causa do seu exército. Aleluia, Jesus. Joabe ainda alertou ele, aleluia, Jesus, porque ele não podia, para numerar o povo, irmãos, lá em Levítico, dizia que para eles numerar o povo, primeiro que quando eles numeravam, era quando Deus mandava. Aleluia, Jesus, tinha uma necessidade, Deus mandava. Ali, quando eles numeravam o povo, eles tinham que dar uma oferta. Cada pessoa que passava eles chamavam de arrolamento, tinha que dar uma oferta específica, porque lá ainda fala se não haveria praga. Aleluia, se eles não ofertassem. E a tribo de Levi não era numerada também. Aleluia, Jesus. Tanto é que Joabe teve um temor e de Levi ele nem numerou. Aleluia, Jesus. Só que aí, como Davi começou a ver o seu exército, aquela questão toda, aleluia, Jesus. Mas isso, com certeza, já estava alimentando, porque Deus ficou irado com Israel, então estava acontecendo. Aleluia, Jesus. Já tinha uma coisa. Para Deus permitir, é porque eles estavam dando lugar. Aleluia. E nem por um momento parou para pensar assim, opa, deixa eu, né? Aleluia, Jesus. Tanto que quando Joabe falou, mas por que, meu Senhor, você precisa disso? Nem isso que Joabe falou fez ele pensar assim, é mesmo, Joabe, está certo, né? É palhaçada minha. Aleluia, eu vou fazer isso não. Nem isso. Aleluia, Jesus fez ele retroceder, porque ele queria. Isso é muito sério, irmãos. Aleluia, muitas das vezes o instinto, né? Aleluia, o impulso que a gente tem é tão forte, aleluia, que ainda que Deus descesse, aleluia, e falasse com a gente quer insistir. Ah, você pode ter certeza que aí é a ocasião mesmo para o diabo agir. Igual Balaão, né? E você falando aí, eu estava aqui pensando, eu lembrei foi de Caim, né? Porque Deus falou para ele antes, né, que se ele fizesse certo, mas mesmo assim
Movido à Ele ira, ele deu lugar ao diabo. Continuou alimentando, né, É, o sentimento e acabou matando o seu irmão, né? A irmã Valéria, irmão Sal. Ô, João, é tremendo, é engraçado que muitas das vezes a gente não consegue detectar que através daquela ação que a gente está fazendo, né? E que o diabo, claro, como você falou, né? Tem a parte do diabo, mas também tem a nossa parte, porque senão, como que Deus ia nos corrigir? Se tudo fosse só por Não, Satanás, aí não não é ia ter nem verdade? consequência, porque foi o diabo, Foi o né? diabo, Ele deu consequência exatamente. para ele, foi ele que fez, né? Exatamente. E a gente observa quando foi a questão de Gease, ele tinha uma fraqueza, porque ele era avarento. Então, na hora que ele viu, né, Naamã indo embora com tudo o coração, ele falou assim, não, mas que justiça é essa? Achando que tinha algum direito de alguma coisa, entendeu? Ele foi lá, pegou, né, as roupas tal de Naamã e achou que aquilo estava escondido diante de Deus e do profeta. Esse é o problema, porque às vezes a gente pensa, né, que pode agir e que a nossa ação diante de Deus ela está oculta, escondida, que Deus não está vendo. Mas se Geazi pensasse no momento assim, não vou fazer isso não, né? Porque já que Eliseu, né, não quis pegar para não dar ocasião nem nada, porque Deus não falou para pegar, ele teria evitado um grande mal na vida dele, porque ele foi amaldiçoado, ele e sua descendência. Então, assim, teve a parte ali que o diabo usou a fraqueza dele? Teve. Mas teve também a parte dele, porque senão fica parecendo assim, nossa, mas vamos supor, eu matei aqui, mas eu poderia ter evitado. Porque senão, até na consequência, Deus seria injusto. Exato. Se, nossa, mas Assim, ó, como que assim isso? foi o diabo que agiu, aí a pessoa vai lá e enche o outro de lepra? Exato. Não. Quando Deus age assim, como Deus agiu com Eli, porque Deus viu que ele tinha condição de Exato. reter, de ensinar, e não fez. Porque senão parece assim muito injusto. Nossa, mas O diabo Deus, vai lá e faz, e quem e toma eu o que vou pato pagar o sou pato? eu. Não, então assim, é uma coisa que a gente tem que entender que Deus ele nos corrige sim, nos cobra sim, e Deus é justo por cobrar sim, por corrigir sim, porque naquela questão lá você tinha condição de não fazer, de não dar ouvido ao diabo, só que o seu sentimento foi maior, foi movido, e aí você vai, o diabo sai, aí a consequência é a sua. Exato, porque a Bíblia já é clara. Não deis lugar para o diabo, porque se vocês der lugar, ele vai entrar e você vai perder o controle, aleluia, e você vai fazer coisas, né? Então, quer dizer, você teve a sua ação, você deu lugar. Não é verdade? O Salmo. Não. Sim, todo homem sabe o que é certo e o que é errado. É, é escolha, é escolha. Não, sim, sim. É, tá escrito, é verdade. Sim, todos, não tem como. É, é. Uhum. De- É,
porque ele tinha autoridade e ele poderia cortar. Não. Como pai, exatamente. Não tem. Ô, gente, sabe por quê? Sim. Senão Deus seria. Nós estaríamos chamando Deus de injusto. Né? Como assim? Nossa, coitada da pessoa, né? Sim. Sim, aí Deus teve que sair, chegar e libertar. É. Sim, é igual a Bíblia fala, né? Para a gente tirar as pessoas que estão presas pelo inimigo. Né? É claro, mas é óbvio também que a pessoa também viu um lugar. Aleluia, Jesus. Porque não tem como, irmãos. O inimigo não tem como entrar. Aleluia, se a gente não der lugar. Igual ele até tenta. Ele pode mandar uma seta no seu coração, na sua mente? Pode. Só que a gente, se você alimenta. Você sabe que quando a gente não resiste o inimigo, a gente resiste o Espírito Santo? É uma ou outra. Ou você resiste o inimigo, ou você vai resistir o Espírito Santo. A Luísa, sabe por quê? Porque quando você resiste o inimigo, é sinal que você deu lugar à voz do Espírito. Isso é o inimigo. Sai fora disso. Aí você deu lugar à voz do Espírito e resistiu o inimigo. Quando é o contrário, o que acontece? A Luísa, você começa a dar lugar ao que o inimigo está lançando na sua mente, no seu coração, e o Espírito Santo está falando. Está tentando te tocar, mostra uma palavra, um louvor, qualquer coisa, está tentando, ou até um conselho de uma pessoa para mostrar para você se é o diabo, não dá lugar a isso não. E você vai resistir no Espírito Santo. Não, é o diabo nada. Aleluia, tudo é diabo, eu vou fazer que não sei o quê. E não é por causa do diabo, como falou, aí você vê é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo. Você está resistindo ao Espírito Santo. Você está resistindo ele. Por isso que o inimigo vai ter esse, porque você não resistiu o inimigo, mas resistiu o Espírito Santo. Tremendo, porque eu lembrei de Josias, né? Josias foi um homem tão usado por Deus, né? Restaurou, né, a Páscoa também. E na hora que ele foi guerrear contra a pessoa que nem estava fazendo guerra contra ele, né? Um falou que assim, Josias, fica na sua casa, Josias. Eu tô por Deus, Josias. Fica quietinho aí. Você viu que, igual essa questão que você fala, da importância da gente dar ouvido para Deus, né? Você viu que Deus quis alertar Josias, quis livrar Josias, mas ele não aceitou, porque ele foi agir segundo a sua própria vontade. Exatamente, irmão. Uhum. Tá o quê? Ah, tá. Uhum. Uhum. É verdade. Que às vezes Deus queria dar até um livramento. Inventou a própria regra, né? Sora o quê? Ah, fala.
Sim. Deus sabe como falar com cada pessoa. Irmãos, e isso é tão importante. A gente pensa assim, eu lembro que teve uma época que o pastor estava falando muito sobre teologia, falsos doutores, e praticamente toda terça-feira, aí teve um dia que eu estava ali e eu pensei assim, nossa, mas de novo... De novo o pastor vai falar do negócio, tipo assim, como se eu estou careca de saber que, né, que tem um negócio do engano, aquela coisa toda. Aí eu pensei, sabe, só um pensamento, depois, né, ignorei aquilo, foi uma benção e tudo. Só que depois que o pastor morreu, eu pensei assim, meu Deus estava falando isso porque era para a gente frisar isso mesmo. Aleluia, Jesus, era para frisar isso mesmo, porque querendo ou não, você pode achar que você sabe alguma coisa, igual nossa, não dei julgar o diabo. A gente tem um crente que você já viu que nunca falou isso. E às vezes até que o crente fala, não, fulano usou fulano, o diabo usou fulano para me perturbar, o diabo usou o ciclano. Não é? As pessoas não falam o tempo todo, mas sempre as pessoas estão dando ocasião para o diabo. Aleluia, sempre. Porque acha que sabe, mas não sabe. Aleluia, sabe, mas não sabe. Aleluia, Jesus, aquela na hora de executar, dá lugar para o inimigo. Aleluia, Jesus, o diabo está ao nosso redor buscando a quem importa tragar. Mas na hora que ele vem, aleluia, ele te traga. Aleluia, Jesus, sempre está te tragando. Aleluia, porque dá lugar. Aleluia, Jesus, então é algo, irmãos, que a gente tem que pedir ao Senhor. Aleluia, Senhor, me dá discernimento, me ajuda a andar no Espírito. A Bíblia fala, andar no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aleluia, Jesus. Se você está no Espírito, o inimigo pode tentar contra você? Pode. Aleluia, Jesus. Mas você vai identificar, opa, isso é coisa de Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Aí vê um sentimento que está dominando. Aleluia, tem um pensamento que está te parando, te paralisando. Gente, isso é o inimigo. Vou orar e vou repreender. Aleluia, porque senão Satanás, gente, vence a gente. Talvez ele não vence a gente completamente, mas ele vai desestabilizando a gente. Está sempre vencendo em alguma coisa. Sempre vencendo em uma coisa. Igual eu falei. Aleluia, Jesus, se você quer, aleluia, Jesus, não pela carne, mas pelo Espírito, aleluia, Jesus, inverter o jogo do inimigo, aleluia, Jesus. Começa a observar. O inimigo jogou seta? Por que será que o inimigo jogou essa seta? Se for uma coisa muito aleatória, você nunca pensou na sua vida. Aleluia, Jesus. Eu vou dar um exemplo assim cabuloso, vamos dizer assim. Você olhou para uma pessoa ali, nossa, que vontade de cortar ela em 5 pedaços e julgar. Como assim? Você não é psicopata nem nada? Aleluia, você nunca pensou em matar ninguém? Como assim? Quer dizer, estou dando um exemplo exagerado para vocês vão entender. Uma coisa que naturalmente não ia passar na sua cabeça. Você está repreendido, Satanás, no nome de Jesus. Mas se, aleluia, você está incomodando alguma coisa te incomodou. Aleluia, incomodou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aleluia, talvez não na sequência. Você fala assim, o inimigo está sempre me vencendo nisso. Aleluia, Jesus. Por que isso está me incomodando? Por que esse sentimento? Por que esse pensamento? Aleluia, Jesus. Aí você começa o quê? Trabalhar o seu ponto fraco. Pedir a Deus, não, eu tenho problema sim. Porque se o inimigo está sempre me vencendo, é porque eu tenho problema, uai. Não tem justificativa. Aleluia, eu tenho problema. Aleluia, Jesus. Se ele sempre me vence, é porque eu tenho problema. Aleluia, Jesus. Então, se eu tenho um problema, vou buscar a libertação desse problema. Aleluia. Não. Sempre o inimigo me põe para baixo. Aleluia. Sempre o inimigo me para. Eu começo uma obra, Deus começa a trabalhar através da minha vida, ou então eu faço um propósito com Deus e acontece alguma coisa. Aleluia, Jesus, que me desestabiliza totalmente. E eu não vou para frente. Tem um inimigo aí. Deus, então, quer dizer, eu tenho que buscar talvez uma perseverança. Aleluia, que eu não tenho. Aleluia, Jesus, já me indicou, está me indicando. Se você sempre desiste, está faltando perseverança. É aí que o inimigo está entrando. Se eu sempre fico angustiada, aí já fico tão angustiado que eu não consigo fazer mais nada. A sua sensibilidade que o inimigo está usando. Aleluia, Jesus. Então, é várias coisas. Isso já nos dá indícios que a gente tem alguma questão. Eu sempre estou no meio de confusão. Nossa, Deus, sempre estou discutindo com alguém, sempre estou com problema com alguém. Tem uma fraqueza aí. Não tem cabimento.
Aleluia, tenha uma fraqueza aí, ou de uma parte ou de outra, tem alguma coisa aí. Porque como assim? Nossa, eu chego num lugar, as pessoas já vêm brigando comigo, nossa, né? Não tem condição. Sempre estão metendo em confusão. É com o vizinho do lado, é com o vizinho da frente, é com o vizinho é no meu serviço, aleluia, é na igreja. Onde eu vou, eu estou com um problema, com confusão. Eu tenho uma fraqueza. Aí eu falo assim, o diabo usou o vizinho do lado, usou a vizinha da frente, usou... Entendeu? Usou. Claro, o inimigo usa, irmãos. Mas se a pessoa faz uma consagração forte... Irmão, outra coisa, você fez jejum, se prepara. Aleluia, você fez consagração mesmo do Espírito, se prepara que o inimigo vai levantar. Não fica achando que está de boa, não. Que o inimigo vai levantar. Você fez um propósito com Deus de melhorar, de aproximar de Deus? Calma, pode esperar, você vai ver o que o inimigo vai fazer. Aleluia, você foi usado poderosamente, ou Deus está te usando poderosamente? Espera lá que você vai ver que o inimigo vai levantar. Exato. É verdade. Sim. Sim. Tem parte de você. É. Exatamente. Exatamente. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Exato. A gente tem que querer. É por isso que eu falei, a gente não pode, irmãos, jogar toda a culpa em Satanás. Aleluia. Ele faz? Faz. Também a gente não vai justificar Satanás também, não. Aleluia. E acha que ele é, nossa, tadinho, inocente. Ele não é, não. Aleluia. Ele é oportunista. Aleluia. Mas quando a gente joga essa culpa para o inimigo, eu fiz isso porque foi o Satanás. Ele entrou mesmo. Aleluia. Ele pode ter agido mesmo, mas teve a parte sua. Teve a dele e teve a sua, porque você deu lugar. Porque se você joga essa culpa toda no inimigo, você nunca vai buscar a libertação. Irmãos, uma coisa que a pessoa não é liberta se ela justificar. Aleluia. Se você justifica e fala que eu fiz isso por causa disso, é por causa daquilo outro, porque eu não, a questão não é essa, é por causa de... Nunca vai ser liberto. Mas nunca. Aleluia, Jesus. Porque justificou. O dia que você chegar diante de Deus e falar assim, o problema está em mim mesmo. Aleluia, eu mesmo que dou lugar a Satanás. Aleluia, porque tem alguma configuração no meu ser que é meio, né? Aleluia, está meio fora do prumo aí. Eu estou meio desconfigurado. Aleluia, o problema está em mim. Aleluia, Jesus. Aí sim, aí você reconheceu diante de Deus. É até uma humildade. Aleluia, Jesus. Reconhecer. Aleluia, diante de Deus. Agora tem outra parte, né? Porque quando a gente joga tudo no diabo, aí a gente fica de boa, parece que a culpa é só dele, não tem nada de mim, nada de mim. Mas tem um outro lado, que é aqueles crentes que eles pensam que é tudo das pessoas, entendeu? Tudo é natural. Ele vê tudo natural. Aí ele fala assim, eu já ouvi gente falando assim, esses crentes que ficam espiritualizando tudo. Tudo para eles é demônio. Tudo para eles é demônio. Aleluia. Claro, irmãos, tem coisa que é do homem, tem coisa que é natural. Tem, é verdade. Aleluia. Mas quando a pessoa chega nesse ponto e fala, esses crentes vê tudo demônio, aleluia, ele começa a ver tudo natural também. Às vezes tem coisa, irmãos, é só pelo Espírito. Não adianta também a gente ir na carne e querer ficar vigiando para ver, aleluia, demônio aqui, demônio ali, aleluia, eu tenho um demônio ali, tem um demônio ali, aleluia. Igual essas pessoas que às vezes, né, ficam na internet procurando um monte de coisa. Porque a marca da besta vai vir disso aqui, vai vir daquilo ali. A gente tem que ficar atento, porque o anticristo pode ser o Trump, pode ser o Lula, pode ser o Obama, aleluia, pode ser aquele cara lá de Israel, sei lá. E a cada hora eles falam uma coisa, cada hora. Aí o crente diz, não, tem que ficar atento. Que o inimigo fizer, a gente está atento. Na carne?
Aleluia, não vai. O pastor sempre falava conosco, irmão, você quer discernir Satanás? É no Espírito. É no Espírito. Sabe por quê? Senão vem. Enquanto você está olhando para um lado, ele está fazendo o outro. Você está olhando para um lado, ele desvia a sua atenção para um lado. Estou atenta aqui, eu estou vendo. Aleluia, eu estou atenta aqui. Está nada. Você está na carne, como é que você vai ver? Como é que você vai ver o inimigo agindo se você está na carne? E quem pode identificar aquilo que ele está fazendo é o Espírito. Você pode se preparar do jeito que você for, do jeito que você quiser, que você vai ser enganado. Aleluia, Jesus. Aí você vai criar a teoria da conspiração, vai criar um monte de coisa, mas aquilo que é reto mesmo, onde o inimigo está, você não está vendo. Da questão do justificar, né, que a pessoa não gosta de ser liberto, eu lembrei de Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ó, você vê, aleluia, fala tudo, né? Aleluia, encobrir. Não é só encobrir para os outros, não é só mostrar uma aparência, encobrir até para Deus. Aleluia, Jesus, ou para si mesmo, né, justificar. Então, irmãos, é algo, né, que a gente tem que pedir ao Senhor e andar no Espírito. Sabe por quê, irmãos? Eu até outro dia estava comentando que a Bíblia fala, né, que a gente vigiar, orar, olhar e vigiar e orar. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes eu já vi muito crente, às vezes na carne, usando esse versículo, falando, tá, tem que vigiar. É o que eu mais vejo. Não estou falando, né? A gente também fala. Se você estiver no Espírito, você também fala, porque está escrito na Bíblia. Mas o que eu já vi de crente na carne falar, tem que vigiar, tem que vigiar. Aí quando você vai ver o vigiar dele, não é nada do Espírito. Tem nada naquilo. Aleluia. Muitas das vezes ele está mandando você vigiar em algo que, na verdade, é o inimigo. Aleluia. Você tinha que fazer porque é coisa do inimigo. Ele tem que vigiar, tem que ter prudência. Aleluia, Jesus. E usa de forma, sabe, leviana. Aleluia, de forma que, muitas das vezes, ele não está vendo que o inimigo... E o inimigo, às vezes, age em umas coisas que parece tão natural, irmão. Igual eu falei, claro, você não vai sair... eu passei na rua, tropecei numa pedra. É o Satanás, está queimado. Aleluia, que o Satanás entrou na pedra e entrou no meu caminho. Aleluia, Jesus. Tem gente que faz isso, mas isso é carnal. É carnal, porque ela cria uma... Como é que fala? É como se fosse começa a ver demônio em tudo, mas na carne. Eu vi um dia um vídeo de um homem, ele até morreu. Ele falava de Satanás o tempo inteiro, mas ele não sentia nada do Espírito nele. Parece que ele sabia todas as obras de Satanás. Ele sabia todos os planos do inimigo, ele sabia. Aleluia, Jesus. Ele só não sabia que o próprio Satanás estava enganando ele. Aleluia, Jesus. Ele não sabia. Aleluia, mas tudo do diabo ele sabia. Do inferno e os seus capangas, ele sabia tudo. E falava com propriedade de onde o anticristo ia vir, como que ia fazer, sabia tudo. Aleluia. Só que foi lá e suicidou, né? E não viu, aleluia, que o inimigo estava na vida dele. Aleluia, Jesus. Então tem gente que aí vai, na carne quer identificar coisas de Satanás, aí começa as bobagens também. Aí começa, uma pedrinha, é Satanás. Não sei o que, é Satanás. Aleluia, Jesus. Só que, irmãos, tem os dois lados. A gente também não pode ignorar que o inimigo também pode fazer essas coisas. O outro pode estar exagerando, mas que o inimigo pode fazer uma daquelas coisas, pode também. Só que o crente natural não consegue ver. Não consegue. Crente natural não vê a ação do inimigo. Tudo para ele é natural. Ele está no trânsito 6 horas da tarde, todo mundo sabe que 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, é a hora que o trânsito está mais garrado, não é verdade? Aí, vamos supor, o inimigo, aí foi uma coisa do inimigo, o inimigo trava o trem, faz uma confusão naquele trânsito para impedir o irmão de chegar na casa de Deus. Um exemplo. Chegar na casa de Deus. Só que aí o que acontece? A pessoa naturaliza. Ela não vê o inimigo naquilo. Ela fala assim, não, aí é lógico. 6 horas, 5 horas da tarde, aleluia, é coisa isso é normal, é natural. Aleluia, Jesus. Né? Então, mas só que, na verdade, naquele caso não era. Aleluia, Jesus. Naquele caso não era natural. Era, aleluia, Jesus, o próprio Satanás. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, os irmãos têm que sair mais cedo, têm que trabalhar, né? Aleluia, Jesus. Mas os irmãos ficam de pé. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar. Aleluia. A irmã Valéria faz essa oração. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor.